Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Muito obrigado a presença de cada um. Muitíssimo obrigado. E para nós iniciarmos a nossa atividade de hoje, faremos a oração que consta no livro Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, livro de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 114, oração para concretizar o amor sagrado. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão e esta oração maravilhosa, se você tiver o livro em casa, você pode acompanhá-la lendo, pode inclusive recitar juntamente comigo. Se você não tiver o livro, ou mesmo assim, se tiver o livro você quiser, pode assumir a posição de oração ou uma posição confortável e acompanhar mentalmente as palavras dessa oração que com toda certeza elevarão ainda mais os nossos sentimentos. Vamos lá então? Oração para concretizar o amor sagrado. Todo homem, sem exceção, é filho de Deus. Logo, todos somos irmãos e nos amamos mutuamente. O amor que sentimos por todas as pessoas é a maior herança espiritual recebida de Deus. Não utilizar essa herança espiritual e desprezá-la é uma atitude assaz tola. Por isso, utilizamos plenamente essa herança chamada amor. Utilizamo-la não apenas em relação aos nossos familiares e amigos, como também em relação a todas as pessoas, em todos os lugares e em todos os momentos. O amor embeleza a vida, assim como as flores embelezam o ambiente. Eu emprego a herança chamada amor em relação a todas as pessoas, em todos os momentos, em todos os lugares. Por isso, todos os lugares aonde me dirijo transformam-se em paraíso. O amor verdadeiro não é aquele que amarra o próximo através do apego. Amor é sentimento de unidade entre as pessoas. Por ter a consciência de que eu e o outro somos um, sinto vontade de proceder de tal modo que o outro fique contente. E isso é o verdadeiro amor. Forçar o outro a fazer o que me agrada não é amar, é amor-apego, é desejo mascarado de amor. O que faz com que a pessoa trate o próximo como sua propriedade, a fim de satisfazer seus prazeres carnais, não é amor, e sim desejo sensual, paixão mundana. Somente quando um homem se liberta das paixões mundanas é que surge o amor verdadeiro. A cruz de Cristo é o símbolo do amor verdadeiro. Há quem usa a expressão "eu te amo" para dizer "sinto desejo carnal por ti". Isso é uma absurda confusão no uso de termos. Amor não é desejo. O amor verdadeiro é aquele que permite ao homem libertar-se dos desejos. O amor verdadeiro começa a se manifestar quando o homem se liberta dos desejos e passa a pensar seriamente em fazer algo para a elevação espiritual do próximo. O amor verdadeiro não é aquele sentimento que faz a pessoa aproximar-se de outra visando prazeres carnais. O verdadeiro amor é aquele que faz a alma dirigir-se para outra alma. É aquele que faz uma alma fitar outra alma. O melhor método para a nossa alma se dirigir à alma do próximo e fitá-la consiste em fecharmos os olhos carnais e contemplarmos com os olhos espirituais a essência divina, imagem verdadeira do próximo. Quando assim procedemos, manifesta-se automaticamente no outro a perfeição da imagem verdadeira e, por conseguinte, o comportamento dele se torna correto. E ainda, quando contemplamos a imagem verdadeira do próximo, espontaneamente ocorrem-nos ideias que nos permitem tomar atitudes acertadas em relação a ele. Tais atitudes poderão ser brandas ou severas, pois o amor verdadeiro nem sempre é doce, muitas vezes ele é severo. A perfeição da imagem verdadeira também pode ser despertada por meio de expedientes severos. Muito obrigado. Que oração maravilhosa. Ela não só explica o amor, mas também ela mostra como é que a sabedoria às vezes age de forma severa para que possamos expressar o amor. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Novamente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan, nessa segunda-feira agradabilíssima. Quero agradecer a todas as pessoas que sempre têm deixado mensagens
com palavras tão carinhosas, seja no canal do YouTube da Meditação Shinsokan, seja no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. Meu muito obrigado, muito obrigado. Recebo todo esse carinho, retribuo em forma de orações, vibrações e desejos sinceros de muita felicidade e provisão para você e toda a sua família. Meu muito obrigado. Agradeço a quem está acompanhando agora ao vivo, a quem vai assistir essa palestra depois, seja no Brasil, fora do Brasil. Meu muito obrigado mesmo. É uma grande honra, graças a esses avanços tecnológicos, poder estar adentrando na sua casa pelos aplicativos, seja pelos aparelhos, né? Televisão, telefone, tablet, aplicativo, YouTube direto. Meu muito obrigado. Vamos juntos estudar e aprofundar um pouco mais esse tema tão maravilhoso, aprofundar os ensinamentos da Seichonoye nesse tema tão maravilhoso que é o da autoestima. Continuando o que nós conversamos na semana passada, porque eu não poderia encerrar aquele assunto sem dar também os mecanismos e os caminhos para que a gente possa construir a autoconfiança. Então, para auxiliar a você construir os seus desejos, a ajudar você a construir realmente os caminhos fortes, as pontes reais, é necessário que você saiba construir a autoconfiança. Por isso que eu achei importante e vou trabalhar esse tema em 2 palestras. Lembre-se, os desejos que nós temos começam a ser construídos no agora. É agora que você começa a construir o seu futuro. Vai depender das suas decisões do agora. Por isso que é tão importante nós trabalharmos a autoconfiança. Outro ponto também, tentei manter o quadro intacto que eu fiz na palestra passada, que eu expliquei os caminhos e as armadilhas para a pessoa que impedem muitas vezes ela de cultivar a autoconfiança. Então o tema da palestra passada foi cultive a autoconfiança, exatamente para mostrar que o caminhar da vida, ele é feito de forma a nos possibilitar construir a autoconfiança. Ou seja, nós temos inúmeros fatores, tanto positivos quanto negativos, ou seja, coisas que dão certo e coisas que dão errado na nossa perspectiva. E nós, quando aprendemos a ter essa visão de olhar os positivos, nós vamos gravando dentro de nós a ideia de sucesso. E isso faz com que a autoconfiança se eleve. Então, é importante nós fazermos esse trabalho. Por isso que o tema foi cultive a autoconfiança. E eu mostrei num gráfico gigantesco, que eu vou trazer aqui de novo, as armadilhas das pessoas que acabam desistindo e perdendo a autoconfiança. Nessa palestra de hoje nós vamos trabalhar sobre potencialize a sua autoconfiança. Ou seja, você semeando a autoconfiança dentro de você, nós vamos trabalhar agora o caminho para potencializar. Eu não poderia falar de autoconfiança e simplesmente trazer a teoria sem trazer esse momento prático de nós utilizarmos mecanismos reais que modificam e potencializam a sua autoconfiança, a fim de você mudar. Preste bem atenção, as grandes realizações serão frutos das grandes transformações interiores com o crescimento da sua verdadeira autoconfiança. Não aquela autoconfiança baseada no ego, no pequeno eu, aquela autoconfiança facilmente quebrantável, daquele sentimento de que eu sou ou eu que faço e acaba sendo pego de surpresa com uma reviravolta e você sem base, sem chão. Porque aquele que fundamenta a sua força no pequeno eu está sempre propício a cair, porque o pequeno eu pode sofrer as mais diversas oscilações e transformações. Agora, quando a gente fundamenta, quando a gente solidifica, quando a gente coloca os pilares da nossa vida na força infinita de Deus, ou seja, na nossa imagem verdadeira, aí sim, mesmo que nós caiamos, teremos sempre força para levantar, bater a poeira e continuar sempre a manifestar a nossa imagem verdadeira. Olha que interessante, a vida fenomênica é passageira, a vida essência é eterna. Se a vida fenomênica é passageira, ela é apenas um ator, um personagem que está vivendo um papel. Logo esse personagem se extinguirá, a novela fenomênica da sua vida vai terminar, mas o ator nunca. E você continuará sempre a desempenhar papéis. Ter essa consciência faz com que a gente saiba que mesmo quando a nossa vida fenomênica parece estar no mais profundo fracasso, é a grande chance de nós aprendermos uma valiosa lição e darmos a volta por cima. Mas isso só é capaz àqueles que possuem
uma forte autoconfiança. Aqueles que não possuem autoconfiança são capazes de tomar medidas definitivas para problemas transitórios. Hoje em dia, exatamente pela falta de esperança e de autoconfiança, infelizmente, nós temos números alarmantes de pessoas que acabam tirando a própria vida por não verem solução material, caminho a ser resolvido. Aqueles que constroem uma verdadeira autoconfiança baseado no entendimento correto da vida, ou seja, na percepção da sua natureza divina, essas pessoas, mesmo diante das mais doloridas situações, são capazes de se reerguer e seguir rumo ao aprendizado eterno. Lembre-se, a vida fenomênica é passageira, mas a sua vida essência é eterna. Logo, mesmo que a situação aparentemente esteja muito complicada, isso não passa de uma lição na novela da vida fenomênica. Há de chegar o momento do ator, você essência, se tornar ainda mais livre, chegará a hora da atriz essência se tornar ainda mais livre e poder manifestar a plenitude da liberdade da vida que é inerente à natureza divina. Ou seja, mesmo que a vida fenomênica tenha altos e baixos, saiba que o aprendizado é eterno e você chegará ao momento de manifestar totalmente a sua liberdade espiritual, porque você é filho, filha de Deus perfeito e maravilhoso. Essa é a verdade que prega Seichonoye. A maneira de nós explicarmos isso são das mais variadas maneiras. Então eu tento trazer, ou pelo menos eu busco passar um pouco desse ensinamento, que o professor explica de uma maneira tão profunda nos livros, sempre tentando dar uma abordagem para que, de repente, caia uma ficha, dê um estalo. Cair ficha é antigo, né, gente? Isso denuncia a nossa idade. A geração de hoje não consegue nem imaginar o que é cair ficha. Aliás, a geração de hoje não sabe nem o que é orelhão. Então, hoje em dia, é muito mais fácil ter crédito. Então, cai o crédito, cai a ligação, cai o plano pós-pago, sei lá como é que nós podemos falar, cai o Bitcoin. Então, o que acontece? A geração de hoje não sabe, mas para quem entender, cai ficha é quando você tem um estalo e se entende. Ah, era isso, compreendi, saquei o ponto. Então, quando nós compreendemos isso, daí a gente fala, como a vida é muito mais profunda, bela e maravilhosa. Então, vamos lá. Nosso tema de hoje vai ser potencialize sua autoconfiança. Vou fazer um pequeno resuminho da palestra passada, que não exaure. Só pelo gráfico você já dá para ver que a palestra passada foi animada, teve muita coisa para a gente falar, então eu recomendo que você assista. Então o que acontece? Dentro dessas armadilhas que podem nos levar a desacreditar, nós entendemos que nós precisamos ter força para pulá-las, para transpô-las, para vencê-las. Mas como eu vou ter força? Criando autoconfiança. Mas como é que eu vou criar autoconfiança? Você entendendo que ela é uma força mental e cultivando. A nossa vida, quer você acredite, quer você não acredite, você vai ter altos e baixos. Tem pessoas que não acreditam de cara, porque olha, velho, eu prefiro não acreditar porque eu vou ter a desilusão, eu vou ficar triste porque eu não vou conseguir, mas acaba não conseguindo. Teve um experimento muito interessante social, alguns cientistas eles tentaram colocar de forma objetiva a felicidade. Vamos tentar objetivar o que é felicidade. Então eles fizeram assim, como é que eu meço a felicidade de um povo ou de uma pessoa? Eles pensaram assim, felicidade seria o resultado da soma entre sonhos e, aliás, da soma não, da subtração. Então a felicidade seria o resultado da subtração dos sonhos menos as decepções. Então, se a pessoa tivesse 10 sonhos e 7 decepções, a felicidade dela era medida no grau 3. Aí eles faziam uma tabela. Só que qual é a falha desse pensamento aqui? Nós podemos ter 10 sonhos pequenos e 7 decepções grandes. Então, ou seja, ele não mede, não são coisas equivalentes. E um outro ponto, se eu tenho 0 sonhos, qual vai ser o número de decepções que eu tenho? 0. Logo, minha felicidade seria 0. Então, seria uma pessoa sem felicidade? Ou mais, se eu não tenho sonhos, eu não tenho decepções, aqui não vai ficar negativo. Então, a pessoa que tem 0 sonhos seria mais feliz que uma pessoa que tem mais decepções. Mas olha que interessante, eu tenho 10 sonhos, vamos supor,
Um deles é o principal e eu realizei. Eu tive 9 decepções, mas são decepções de coisas assim que não interessam tanto, mas um grande sonho eu realizei. Então quer dizer que nesse caso eu vou ter 8, menos 8 no meu grau de felicidade. A pessoa que teve 0 sonhos vai ser mais feliz do que eu que tive menos 8? Não é assim. A vida não é tão simples, não é tão matematicamente hermética, fechada. Então o que acontece? Essa teoria acabou que não vingou muito, o pessoal continua fazendo os cálculos, mas as pessoas não, apesar de muita gente dar muito valor, mas acabou que ela não vingou muito por causa dessa dificuldade de você lidar com questões muito complexas. Uma decepção para uma pessoa, por exemplo, a pessoa vai para o cinema e fica decepcionada com o filme e aquilo para ela pode ser algo horrível. Outras pessoas não fazem a menor diferença, ela vai dormir no filme, ela fala, nossa, foi ótimo, eu pude dormir. Então você ainda tem essa questão dessa peculiaridade da percepção subjetiva do que é sonho, do que é decepção e do que é realmente o resultado disso e felicidade. Então o que acontece? Nós compreendemos por isso daqui que a vida é um caminhar em que você vai ter constantes momentos de sucesso e insucesso. Isso faz parte da vida, porque isso aqui é uma escola, gente. Imagine um aluno que vai na escola e nada aprende. Ele vai ter ânimo de ficar na escola? Não vai. Então, o que acontece? Para que o aluno tenha ânimo, ele precisa ter desafios. E desafios vêm junto com o aprendizado. Então, isso aqui é uma escola da vida. O seu espírito veste esse uniforme chamado corpo carnal e vem para este mundo exatamente para aprender as lições. Quais lições? Manifestar cada vez mais a sua potencialidade. Essa é a finalidade da vida. A vida é sábia, gente, a vida é sábia. Você começa enfrentando desafios e você termina a vida enfrentando desafio. A vida você começa, já o nascimento, já é o bebê fazendo força para ser expelido e poder chegar no ar e encher os pulmões e já começar a vibrar a existência. Então, o próprio nascimento já é aquela manifestação da força, já é superando uma dificuldade. E o próprio falecimento também. Então a vida ela é sábia, porque ela vai mostrando que do início até o final nós temos que enfrentar, superar e manifestar cada vez a nossa capacidade por meio das vicissitudes, das situações, dos desafios, daquilo que nós comumente chamamos de problema. Então isso aqui mostra como é que dentro do pensamento, tanto daqueles que acreditam como daqueles que não acreditam, como é que nós vamos por várias vezes não conseguindo e desacreditando naquilo que é o nosso destino, que é a nossa capacidade. Então muitas pessoas que têm sonhos, que têm potenciais, que têm talentos, acabam deixando adormecer, acabam deixando em desuso, porque não permitem manifestá-lo, porque passam a desacreditar. Ou seja, a falta de autoconfiança não permite que as pessoas exteriorizem o eterno tesouro que possui dentro de si. É o que o professor Masaru Taniguchi disse no livro, Você é dono de potencialidade infinita. Citei na palestra passada e vou utilizar os mesmos trechos nessa palestra. Está na página 25, meu livro é a primeira edição, o professor Masaru Taniguchi ensina. Olha lá, vamos ler de novo. Página 25. A autoconfiança é a força propulsora para o progresso. Ainda que as qualificações, capacidades e condições de todos fossem iguais, o sucesso e a felicidade de cada um dependeria do seu grau de autoconfiança. Muitas pessoas não a têm, mesmo possuindo grandes talentos. Devido a isso, estão sempre retraídas e acabam passando pela vida em vão, sem nada a realizar, sem poder revelar seu grande talento. A autoconfiança é como a força que impulsiona um navio. Mesmo que esteja carregado de tesouro, se não houver uma força que o propulsione, o navio ficará parado e não poderá fazer a carga preciosa chegar a seu destino. A autoconfiança é uma força mental, é energia motriz que serve para manifestar maravilhas que há em nosso interior. Como filho de Deus, você tem dentro de si algo maravilhoso que, no entanto, de nada servirá enquanto não puder ser revelado. Nossa, trecho maravilhoso, adoro ler ele. Se pudesse ler ele todos os dias. Então, olha só,
aprendemos que nós temos vários caminhos, e qualquer dúvida, gente, é só assistir a palestra passada que eu explico todo esse gráfico. Não vou explicar novamente, porque se eu for explicar ele todo novamente, a palestra vai ficar igualzinha da semana passada. E o nosso foco hoje é potencializar, é nós desenvolvermos a nossa autoconfiança. Então, o que acontece? É nós entendermos que a força própria, ela tem que vir junto com a força de Deus. Ou melhor, a nossa força tem que estar sedimentada na força de Deus. Para que, mesmo que a gente consiga ou não consiga, o avançar no desenvolvimento e a busca do crescer seja sempre uma constante. Então vamos aqui continuar, porque não podemos deixar de falar dos mecanismos para se criar a autoconfiança. Eu falava na palestra passada que citei no livro, aí, Você é Dono de Potencialidade Infinita, que é o livro que nós estamos usando hoje, usamos na semana passada e vamos utilizar hoje como bibliografia, biografia é outra coisa. Então esse livro que nós vamos usar de bibliografia, ele é maravilhoso, ele é uma compilação dos textos do professor Masaharu Taniguchi, que ele escreveu em diversos livros, inclusive na coleção A Verdade da Vida. E o professor Kamino Kusumoto fez essa compilação e trouxe. Então esse livro é fantástico, eu recomendo muito a leitura. Eu recomendo a leitura de 2 livros, se possível, claro. Esse, Você é Dono de Potencialidade Infinita, e o livro dos jovens. Eu recomendo muito a leitura deles porque eles dão uma revigorada, eles levantam o nosso astral e nossa força. É preciso renovar, é preciso arejar, é preciso elevar, é preciso iluminar. O ano só será novo, só será um ano de realizações se você transformar primeiro o seu interior. Então o ano só será um ano realmente de transformações se você transformar o seu interior. Então vamos lá. O professor Masaharu Taniguchi fala que a autoconfiança é uma força motriz, é como uma força que impulsiona o navio. Então vamos lá, vamos imaginar aqui, vou desenhar um navio de verde. Não fiquem revoltados se vocês não o virem. É um desenho fantástico. Deixa eu até aqui incrementar ele um pouquinho, porque o meu desenho saiu de primário. Eu vou botar aqui na primeira série. Pronto. Ó, fiz um naviozinho. Nossa Senhora, quem vê meu navio já sabe por que eu não sou desenhista. Aqui, ó, vamos botar a águazinha aqui. Ó. Olha que show meu navio. Olha que show. Imaginemos que esse navio, ele tenha inúmeros tesouros. O tesouro aqui representado nessas caixas alaranjadas, douradas aqui. Nós temos inúmeros tesouros. Esses tesouros, nós poderíamos chamá-los de talentos interiores. Todas as pessoas têm talentos. Alguns talentos estão fora, estão manifestados. Outros talentos estão aqui no porão. Mas eles existem. Existem e podem ser trabalhados. E eles estão aqui dentro do porão. Então o que acontece? O navio está aqui, abarrotado de tesouros, tanto os manifestados quanto aqueles que estão ainda escondidos e precisam ser descobertos. Então esse navio está aqui, maravilhoso. Você tem todos os talentos. Isso vai mudar a sua vida? Não. Se você não impulsionar esses talentos rumo ao destino do progresso ou rumo à concretização na sua vida, não vai acontecer. O que é que impulsiona esse navio é a hélice chamada autoconfiança. Então, a hélice chamada autoconfiança é que vai fazer com que o seu navio seja impulsionado. E na Seichonen nós aprendemos que a autoconfiança impulsiona e a sabedoria advinda do estudo torna-se o leme para que nós possamos manobrar o barco. Então, ou seja, todo mundo tem um barco cheio de tesouros. Todo mundo. Alguns têm mais para fora, talentos para fora, outros talentos para dentro, mas todo mundo, porque todo mundo na essência é filho de Deus. Claro, tem algumas pessoas que têm uma capacidade, parece um petroleiro andando, de tanta capacidade que tem. E outras parece aquele barquinho de pescador. Não importa, todo mundo é um barco, todo mundo tem. Na essência, todo mundo é filho de Deus. Projetado, você tem pessoas que têm uma capacidade que é visivelmente muito mais aflorada. Então, ou seja, esse seria o petroleiro e outro seria um barquinho. Mas não importa.
todo mundo que direcionar o seu barco e for rumo à riqueza, for rumo à projeção, for rumo à manifestação disso na vida fenomênica, vai ter os seus tesouros. E à medida que você for fazendo essa viagem, você vai incrementando o seu barco. Então tem pessoas que começam com um barquinho de pescador e de tanto fazer a viagem do sucesso, acaba vindo depois com um petroleiro, acaba vindo com aqueles navios gigantescos de transporte de carga, porque a pessoa vai dando upgrade no seu barquinho. Então você começa com um barquinho mais simplesinho, depois você vai pegando um barquinho 2 andares, a coisa vai incrementando, à medida que você vai fazendo esse caminho rumo ao sucesso. Então o sucesso é uma viagem, são inúmeras viagens feitas pelo seu barco carregando os seus talentos. Então, quanto mais viagens forem feitas, maior vai ser a sua capacidade de manifestar o sucesso. Então, o barco vai lá, deixa um talento, volta, cria mais talento, vai lá e deixa um talento, volta, e assim o seu barquinho vai indo e vai vindo. Então, o que a Seichonoye ensina? 3 coisas fundamentais, que muitas pessoas às vezes não se apercebem. 3 coisas. Primeira, todo mundo tem um barco, ou seja, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo tem um barco cheio de talentos. Essa é a primeira coisa que a Seichonoye ensina. Todo mundo é filho, filha de Deus. Todo mundo. Então todo mundo tem o seu barco com seus tesouros. Então é a primeira coisa que já destaca. A pessoa que entende, que estuda a filosofia da Seichonoye, ela já sabe, eu tenho o meu barquinho, eu tenho o meu sucesso, eu tenho os meus talentos. Segundo, a Seichonoye ensina que a autoconfiança é a mola propulsora, é a propulsão do seu barco, é a propulsão do Filho de Deus, é a propulsão. Então, ou seja, a Seichonoye ensina, eu sou filho de Deus, eu tenho o meu barco, então eu tenho que fazer o meu barco com os meus talentos rumar para o sucesso. Como é que eu faço isso? Eu tenho que ter a autoconfiança, que vai ser a hélice, vai ser a propulsão do meu empreendimento, vai ser a propulsão da manifestação do sucesso na minha vida. Então, ou seja, olha que maravilha! Então eu sei que eu sou filho de Deus e eu sei que eu preciso construir autoconfiança. Mas como é que eu faço isso? Vem o terceiro ponto, que a Seichonoye ensina que o leme mental dá a direção. Então, ou seja, a Seichonoye, ela me ensina a enxergar o meu barco, começar a girar a hélice e apontar o leme para a direção que eu quero. Tem muitas pessoas que têm um barco gigantesco, mas o barco fica girando, não vai a lugar nenhum. Por quê? Porque ela sabe da propulsão, mas ela não sabe como apontar o leme. Tem outras pessoas que sabem apontar o leme, mas não tem força propulsora. Tem outras pessoas que têm força propulsora e tem leme, mas não sabe que tem barco. Ela está indo, mas ela não sabe o que ela está carregando. Então, quando nós entendemos isso daqui, e eu estou fazendo de uma maneira bem simplória, para ficar bem fácil de compreender, quando nós entendemos esse mecanismo aqui, a gente fala, pera lá, se o leme mental é aquilo que vai me dar a direção, então, à medida que eu melhoro a direção, eu melhoro a força mental da minha autoconfiança. Por isso que a Seichonoye é prática. Ela é prática. A pessoa chega numa aula de ginástica e fala assim, eu quero aprender a fazer cambalhota. O que a pessoa vai primeiro falar para ela? Vamos treinar cambalhota. Aí você fala, mas espera lá, eu vou treinar cambalhota, mas eu não sei fazer cambalhota. É exatamente porque você não sabe que nós temos que fazer cambalhota. Você vai entrar numa aula de natação. Qual é a primeira coisa que eles vão falar? Entra na água, nós vamos aprender a nadar. Mas eu não sei nadar. Sim, exatamente porque você não sabe nadar é que nós vamos entrar na água para treinar a nadar. Eu quero ser o maior velocista eu quero ser a pessoa que corre mais rápido no mundo. Qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Correr. Então observa só, para que nós possamos aprender aquilo, nós temos que desenvolver. Como é que você acha que nós desenvolvemos a autoconfiança? Olha que interessante. A autoconfiança é a sensação de sucesso. Vamos lá, deixa eu pegar o trecho aqui do livro. De nada lhe adianta apenas entender a necessidade de ter autoconfiança sem conhecer o meio de cultivá-la.
Veja só, semana passada eu falei dessa importância. Essa agora nós vamos falar do meio para cultivá-la. Primeiro você precisa saber que ela pode ser desenvolvida, porque ela é uma força mental, a autoconfiança. Antes de tudo, devo dizer que a autoconfiança nasce dentro da mente. E não me refiro apenas à mente superficial, consciente. A autoconfiança surge na forma de pressentimento do sucesso gravado nas profundezas da mente, ou seja, do subconsciente. Pressentimento de sucesso. Por isso, para cultivar a autoconfiança é necessário proporcionar ao subconsciente a autossugestão capaz de subjugar o complexo de inferioridade e fortalecer a convicção de que o homem é filho de Deus. Então vamos lá. Se a força mental, se a autoconfiança é uma força mental, então nós temos que desenvolver os meios de cultivá-la, os meios de potencializá-la, os meios de fazer ela crescer cada vez mais dentro de nós. Então vamos lá. Como é que nós vamos fazer para crescer a autoconfiança se não treinando as coisas da vida? Como eu disse, coisas vão dar certo, coisas vão dar errado. Isso para todo mundo. Por que algumas pessoas desenvolvem autoconfiança e outras não? É pelo foco mental, é pelo leme. Olha só, quando você está trabalhando para desenvolver a autoconfiança, você vai acertar e vai errar, faz parte do aprendizado. A pessoa que ela foca somente nos acertos, ela tende a acertar mais porque ela começa a acreditar que ela pode. Lembra que o professor Masaru Taniguchi falou, pressentimento de sucesso. O que é um pressentimento de sucesso? Pressentimento é aquela ideia de que eu vou conseguir. Como é que você cria se eu vou conseguir? Com a sensação de vitória gravada dentro de nós. Falava na semana passada e vou repetir. Nós temos inúmeras situações que acontecem com a gente diariamente, semanalmente, mensalmente, semestralmente, anualmente e assim por diante. A gente tem um hábito de gravar o erro. Olha só, tem um experimento muito interessante. A gente faz o experimento e mostra assim para as pessoas, ó, 2 vezes 1 igual a 2. 2 vezes 2, oh meu Deus, 2 vezes 2 igual a 4. 2 vezes 3 igual a 5. 2 vezes 4 igual a 8. 2 vezes 5 igual a 10. Aí o que acontece? Observa só, você em casa agora que está olhando, o pessoal deve estar falando assim, meu Deus, mas o preletor não sabe multiplicar a tabuada do 2. O preletor não sabe que 2 vezes 3 não é 5. E o mais engraçado é se alguém estiver falando que 2 vezes 3 é outro número que não 6, e a pessoa, cara, o preletor não sabe, e a pessoa também erra. Então vamos lá, observa só, esse experimento aqui, quando a gente faz, o que acontece? Todo mundo que está observando ele fica tão agoniado com isso aqui, que esquece de observar o restante. Observa só, 2 vezes 3 é igual a 5? Não é. Se fosse mais, tudo bem. Multiplicando, não é. 2 vezes 3 é igual a 6. Essa é a resposta correta. Só que esse experimento não é para saber se eu sei matemática ou não. Até porque isso aqui eu acho que é tudo que eu sei de matemática. É exatamente para mostrar que nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5 situações. Nas 5 situações eu acertei 1, 2, 3, 4. Só que ninguém observou os 4 acertos. Todo mundo ficou focado no único erro que eu tive. Se a gente for botar isso aqui em porcentagem, simplesmente eu tive 80% de acerto. 80% de acerto no universo de 100, mas as pessoas só focaram no erro. Aí o ponto é o seguinte, preletor, isso aqui é um exemplo simplório, mas é assim que a gente funciona normalmente. A gente foca tanto no erro, que a gente esquece de tudo aquilo que a gente conseguiu e fica preso somente nos 20% daquilo que falhou. Ou seja, eu numa tabuada, em 5 problemas apresentados, eu acertei 4, mas o foco ficou nesse. Todo mundo que vê essa situação foca somente naquilo que errou e não observa tudo o que aquela acertou. Tá certo? Isso aqui é um problema de matemática, mas traz isso para a sua vida. Você acerta tantas e tantas e tantas coisas e você só foca naquilo que você erra. A pessoa sai, ela se arruma bem todos os dias.
Todos os dias ela sai super elegante. Um dia ela sai, sei lá, decidiu tentar sair com a calça verde, a blusa laranja, o chapéu vermelho, os brincos amarelos, a meia verde e o tênis azul. Deu vontade. Saiu parecendo um arco-íris e o pessoal criticou. Ah, eu não sirvo para moda. Mas espera lá, e tudo que você acertou? Então o que acontece? O leme mental, quando ele é trabalhado, ajuda a gente a aprender a focar naquilo que acertou. Volto a frisar, não quer dizer que nós vamos esquecer dos erros e aprender com eles, mas não dar aquela força emocional, aquela carga emocional para os fracassos. A pessoa tem 5 relacionamentos, os 5 dão errados, ela acredita que não nasceu para amar. Mas a condição de amar não depende dos seus relacionamentos, ela depende da sua maturidade mental e espiritual. À medida que você aumenta a sua maturidade, você vai aumentando a capacidade de manifestar amor. Quando a pessoa tem autoconfiança, mesmo que os 5 relacionamentos deem errado, ela sabe que como ela está melhorando, há de melhorar também aquilo que vai se manifestar. Por isso que a Seichoné é tão fundamental e a gente prega tanto a prática. Porque se você não praticar, você não tem controle do leme mental. Se você não tem controle do leme mental, você não consegue apontar a sua autoconfiança, dar força a ela, e você não consegue carregar o Filho de Deus para manifestar no sucesso. Ou seja, o barco, para ser controlado, ele precisa das 3 engrenagens: conhecimento das 3 percepções, conhecimento do barco, entendimento da força que o impulsiona e o leme para comandar. Então nós trabalhamos nessas inúmeras palestras que nós damos, tanto no canal da Seichoné do Brasil, pelos mais diversos preletores do Brasil afora, como eu aqui no canal da Meditação Shinsokan, toda segunda-feira. O que nós tentamos passar? Exatamente os caminhos para que você entenda o leme mental, construa a força propulsora e manifeste o Filho de Deus. Então são várias explicações das mais diversas maneiras, e isso que é uma grande diversidade, porque são vários preletores falando de maneiras diversas, de maneiras de abordagem assim, múltiplas, para que cada pessoa consiga compreender isso aqui de uma maneira simples e passe a praticar. De nada adianta eu entender isso. Entendi que a minha vida é um navio. Não adianta. Não adianta só você entender, você precisa botar a mão na massa, você precisa pegar o teu navio e falar assim, ok, se a minha vida é um navio, então como eu faço para direcioná-la no rumo ao destino que eu quero? Você precisa exatamente compreender isso aqui. O primeiro passo que a Seichoné ensina é isso aqui, que você tem um navio cheio de tesouros chamados talentos. Preletor, eu não consigo desse primeiro ponto. Então é aí que nós precisamos vir, com a prática da meditação Shinsokan, com a leitura dos livros, com as repetições, com todo esse arcabouço de ferramentas que a Seichoné dispõe para isso. Porque muitas pessoas não conseguem passar desse primeiro ponto. Não, eu sou filha do pecado, eu não sou uma pessoa amada, eu não sou uma pessoa querida, ela não acredita que é desejada, ela não acredita que Deus está nela. Então nós precisamos trabalhar nisso, porque você precisa tomar consciência do seu navio. Opa, intelectualmente eu já entendi que eu sou filho de Deus. Opa, já entendeu? Então está na hora de você começar a manifestá-lo. Como é que eu manifesto? Com a força propulsora. Vem aí a força de vontade para praticar. As pessoas que praticam a Seichoné são pessoas que vão desenvolvendo autoconfiança. A pessoa que não pratica é aquela hiena do Hanna-Barbera. Ó vida, ó céus, nunca nada dá certo. Então vamos fazer alguma coisa para mudar? Ah não, dá trabalho, quero não. Então pera lá, você está reclamando que a vida é ruim, mas você não quer mudar? É, porque dá trabalho. Então não tem o que reclamar. Não tem o que reclamar. A gente precisa trabalhar para se desenvolver. Por isso que a Seichoné é uma crescente. Não é à toa que a palavra Seichoné significa lá do progredir infinito. Porque é um crescente eterna. Porque à medida que a gente vai tomando consciência, a gente vai alargando cada vez mais o nosso navio e enchendo de tesouros. Vamos ter autoconfiança para impulsioná-lo e o leme mental para guiá-lo rumo aonde a gente quer ir. Não adianta só você pegar e botar a maior potência. Você bota, eu construí um navio, meu navio é nuclear. Ele é movido por foguetes. Ok, se você não puder apontá-lo, ele pode sair voando, pode ir para o fundo, pode virar desde um submarino a um míssil teleguiado, mas sem rumo. Porque para dar o rumo, precisamos que a lente mental esteja direcionada. E aí vem um ponto. Compreendendo que nós somos filhos de Deus,
vamos trabalhar a autoconfiança através do leme mental. Então, deixa eu apagar esse meu sublime desenho, que dava para emoldurar e botar no quarto do meu filho, que tem 3 anos, para nós agora trabalharmos como fazer isso. Como fazer isso? Então, eu compreendi o que eu tenho e o que eu preciso fazer. Agora nós vamos compreender como nós devemos fazer. Vamos lá. A sua mente, na Seichonen nós usamos o desenho desse triângulo aqui para demonstrar o consciente e o subconsciente. A sua mente ela é muito complexa. Ela é muito complexa. E a Seichonen mostra esse gráfico exatamente para mostrar que o consciente ele é composto por 5% da sua mente e seu subconsciente 95%. Isso é para mostrar que você não tem ideia de tudo o que tem na sua mente. Você não tem ideia. Só que a gente não precisa descobrir, porque dá trabalho pra caramba. Caramba, se 5% já é essa minha consciência, que me dá essa sensação de tempo e espaço, que me faz pensar, que me faz refletir, que me faz interagir com o mundo de uma maneira tão fantástica, você imagina tentar compreender 95% do qual eu não tenho acesso. Então, por exemplo, olha que interessante, dentro de você tem uma mente que você não a controla e ela te controla. É a mente natural, é aquela mente que faz com que os seus órgãos funcionem sem que você pense. Ninguém anda na rua, bate coração, respira pulmão, mexe músculo, puxa tendão, respira, peraí, esqueci o coração, bate coração, respira, aí olho enxerga, mente processa, opa gente, olha a reação química, estômago, processa, eita, esqueci do coração, bate coração, pulmão, respira. Ninguém anda assim. As coisas acontecem automaticamente, você respira, mesmo se você quiser parar de respirar, o teu corpo não deixa. O teu coração bate, ele não te pergunta. Seu coração bate a vida inteira, sem parar. Seu coração não para e fala assim, sextou, hoje é sexta-feira, meio-dia, acabou, não tem mais o que fazer. Seu coração não faz isso. O seu coração simplesmente ele continua a bater incansavelmente. Então, essa estrutura do seu corpo, ó, a troca de gases que é feita, o oxigênio que é trocado pelo gás carbônico nos seus pulmões, você não participa consciente disso. A digestão, o seu estômago não tem olhos, ele sabe muito bem separar aquele pão de queijo do alface que você comeu para exatamente construir aquilo que é necessário, sangue, células. O seu estômago faz independentemente de você saber ou não saber. Então há todo um mecanismo por detrás que funciona dentro do seu subconsciente e você sequer tem ideia disso. Quando a gente dá conta, a gente, nossa, pior que eu estou respirando aqui, nem parei para pensar nisso. Então, ou seja, o seu subconsciente ele é gigantesco. Nós não temos condição de conhecer tudo que está dentro dele. Mas isso não quer dizer que a gente não tem condição de trabalhar o que está nele. Lembra que a autoconfiança é uma força mental? Então, como é que é a autoconfiança? Quando a gente pega pelo leme da vida e a gente começa a aplicar uma coisa que a gente chama de princípio do relógio de sol, vou colocar aqui, ó, princípio do relógio de sol, princípio do relógio de sol, não é só isso que eu estou falando não, esse é apenas um aspecto, tá bom? Princípio do relógio de sol, isso aqui é muito mais profunda, mas o que eu quero pegar? No princípio do relógio de sol, é nós treinarmos a nossa mente a ver sempre o lado positivo. Ora, se nós vamos treinar a mente, lembrando, não é só isso, gente, é mais profundo, tem um arcabouço maior, mas eu estou pegando nesse aspecto. No princípio do relógio de sol, que nós vamos aprender a olhar o lado positivo, nós vamos aprender a pegar dos inúmeros eventos que acontecem na nossa vida, sejam eles os positivos, sejam eles os negativos, os eventos, nós vamos aprender a focar naqueles que são do nosso interesse. E quais são? Os positivos. À medida que nós focamos nos positivos, eles vão aumentando a sua força dentro do subconsciente. Quanto mais força positiva eu vou gravando no meu subconsciente, maior a força mental da autoconfiança é gravada dentro de nós. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala. Olha só, para vocês entenderem. A autoconfiança surge na forma de
pressentimento do sucesso gravado nas profundezas da mente, ou seja, no subconsciente. É aquela sensação, vai dar certo, vai dar certo. E detalhe, não é aquela sensação passageira de que vai dar certo, não deu, não é essa. É aquela sensação, vai dar certo. E mesmo que não aconteça, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Como é que algumas pessoas, mesmo vivendo fracasso, têm essa sensação de sucesso? É porque a autoconfiança foi gravada dentro do subconsciente. Então, como a autoconfiança foi gravada dentro do subconsciente, a pessoa ela tem essa força propulsora que impulsiona o barco da vida dela. Então, ela continua rumo, ela continua se esforçando, crescendo até manifestar. Olha que interessante, a mesma situação dada para duas pessoas, para uma é o fim do mundo, para outra é o motivo do crescimento. Isso porque depende da autoconfiança gravada no subconsciente. Ok, preletor, entendi. Como é que eu faço para gravar? Com uma reeducação mental. Uma reeducação mental. Como é que eu faço para gravar? Vamos apagar aqui e vamos escrever aqui. Como é que eu faço para mudar isso? Deixa eu apagar aqui também. Com uma reeducação mental. A Seichonoye é uma filosofia de reeducação mental. Reeducação. Vamos botar, em vez de... Vamos botar de educação. A gente se reeduca, mas no princípio, no fundo, é uma educação mental. É uma educação mental. Ora, se nós vamos aprender a trabalhar aquilo que nós vamos colocar no subconsciente, então nós temos que nos educar mentalmente. Vamos lá. O que é que mais grava sentimento de autoconfiança? Aqueles pensamentos que são positivos. Olha só como é que é muito simples entender isso. Eu vou falar duas frases. Quais das duas vocês acreditam que vai fazer com que a pessoa tenha autoconfiança? A primeira, sou capaz. A segunda, sou burro. Outras frases. A primeira, sou vida eterna. Vou morrer de qualquer jeito. Sou capaz de superar qualquer dificuldade. Se isso acontecer, é o fim do mundo. Deus habita o meu interior. Não vim sozinho, vou sozinho. O meu fim é ser virar pó. Observe, todos os pensamentos positivos, independentemente da situação fenomênica, eles vão gravando dentro de nós alguma coisa sublime, alguma coisa elevada. Quando você fala sou capaz, mesmo que na atualidade você não tenha capacidade nenhuma manifestada, quando você fala eu sou capaz, eleva-se aquela vibração interior e isso proporciona uma força mental que grava dentro do seu subconsciente. Então, a educação mental propiciada pela Seichonoye é você aprender a escolher. Olha que profundo isso aqui, gente. Olha que profundo. É você aprender a escolher. Aprender a escolher o que gravar na mente. O que é educação mental? Escolher o que gravar na mente. Verdade da Vida, volume 8, professor Masaharu Taniguchi fala, o modo de viver da Seichonoye é um modo de viver com a mente afinada em harmonia. Educar a mente para escolher o que gravar na mente, ou seja, escolher aquilo que você vai jogar dentro do seu subconsciente. Isso que é uma educação mental. Então, educar mental é afinar a mente. O que é afinar a mente? Viver em harmonia. Harmonia com o quê? Com a sua natureza sagrada. Se nós não fôssemos filhos de Deus, nós não teríamos capacidade de crescer. Só tem capacidade de crescer aquilo que já tem manifestado no seu potencial, aquilo que já tem no seu interior o potencial. Olha que interessante. Eu tenho 2 filhos e meus filhos me ensinam muito. E uma coisa que os meus filhos ensinaram para mim, que eu observei assim, a cada passo, foi a capacidade deles de andar.
Meus filhos nasceram mole. E eles foram endurecendo, foram ganhando, foram encorpando, os ossos, os músculos foram ganhando força, e daqui a pouco nunca falei com eles, filho, vocês têm que andar, filho, vocês têm que andar, a filha do vizinho já anda e vocês não, eu vi na revista que os artistas andam, vocês não, nunca precisei falar nada, eles simplesmente, num dia eles decidiram levantar e sair andando, e detalhe, se esborracharam várias vezes. Minha filha já caiu de boca no chão, quebrou, não quebrou o dente, mas cortou toda a boca. Meu filho já errou as curvas, meu filho já foi de cara numa porta de madeira, ficou com um galo na cabeça. Ele errou a porta, ele foi fazer a curva e não fez. Aí, nossa, foi seco na madeira. Mas eles nunca desistiram de andar, correr, pular. Aí eu olhei assim, por que será que eles nunca desistiram? Porque na mente pura deles existe a autoconfiança. Há algo grandioso neles que impulsiona eles a conseguir. Interessante, à medida que vai crescendo e a mente vai se tornando mais sofisticada, eles começam a criar limitações. Por que eles vão criando limitação? Depende daquilo que é gravado dentro do subconsciente. Se desde pequena a gente aprende a ter uma educação mental, vai facilitando. Mas isso não impede que mesmo nós em idade avançada, possamos ter uma educação mental e escolher aquilo que nós vamos gravar na mente. Então nós começamos a escolher aquilo que é positivo. Por que a Seichonon é uma filosofia positiva? Porque a gente tem uma asa de viver poliana. Não, nós temos uma mentalidade positiva porque nós descobrimos que o professor Masaharu Taniguchi descobriu e nos ensinou que, e isso também está vindo com muitos movimentos, inclusive científicos, nessa mesma conclusão. O professor Masaharu Taniguchi descobriu que, quando nós sedimentamos no nosso subconsciente bons pensamentos, a nossa autoconfiança aumenta. Então, ser positivo não é uma questão, bonitinha. Ser positivo é uma questão inteligente. Por quê? Quando eu gravo no meu subconsciente coisas boas, eu elevo a minha autoconfiança e a força propulsora dos meus talentos ganha incrível capacidade de seguir rumo ao sucesso. É por isso que as pessoas falam, tome cuidado com os que são muito inteligentes, porque eles tendem a se acomodar, e tome mais cuidado ainda com os que não são muito inteligentes, mas são esforçados. Porque o esforçado, ele vai até manifestar. E a minha vida sempre foi de ser muito esforçado. Porque quando eu aprendi esse mecanismo, eu comecei a gravar no meu subconsciente sempre boas ideias. Gravo porcaria ainda? Gravo. Às vezes a gente não consegue. Isso aqui é um treino, gente, é uma educação. Às vezes você desanda, gente. Às vezes eu estou no meu trabalho tem umas coisas horrorosas e eu acabo gravando com as coisas ruins, mas a gente vai fazendo um trabalho de gravar mais coisas boas do que coisas ruins. E a gente vai purificando com outras práticas. Meditação Shinsokan vai ajudando a gente a manter o equilíbrio mental e a saúde mental. Por que as pessoas hoje em dia estão tão doentes mentalmente? Porque elas não têm educação mental. Grava tanta porcaria aqui dentro que depois explode e não sabe por quê. Eu não sei por que eu entrei em depressão. Eu tenho certeza que você não tinha bons pensamentos. É óbvio. Vivia deprimido, vivia no escondido, vivia só gravando, só reclamando. Foi interessante, uma vez eu fui para uma festa, eu fui para um show. E foi incrível, nós somos em 5 pessoas dentro de um carro, né? E dentro desse carro tinha as mais variadas pessoas, juntou um grupo e decidiu do nada. Eu era amigo apenas de uma das pessoas do carro. E foi uma menina com a gente no carro, a menina foi reclamando, ela foi reclamando o caminho inteiro. Chegou no show, ela reclamou o show inteiro, encontrou o rapaz que ela estava lá querendo ficar com o rapaz. Naquele minuto, foi o único minuto que ela sorriu, o rapaz foi embora, ela ficou reclamando e voltamos com ela reclamando no carro o tempo inteiro. Aí a conclusão, nós dois fomos para o mesmo show. Se você perguntasse para mim como é que foi o show, eu falei, o show foi legal. Perguntasse para ela como é que foi o show foi péssimo. Vivemos a mesma experiência. E detalhe, eu detestava as músicas que cantaram no show, mas eu achei o show legal. Ela amava as músicas que cantaram no show, mas ela detestou o show. Por quê? Porque a mesma experiência ela foi percebida de uma maneira diversa pela mente. Pelo quê? Por causa do hábito. A menina estava tão acostumada a reclamar que ela foi reclamando de tudo. Quando chegou lá, ela já estava pesada.
Por mais que os músculos fizessem de tudo lá, não ia agradar, porque ela já estava pesada. E se a gente pegar esse exemplo e trazermos para a nossa vida, tem pessoas que reclamam de tudo, de todos e toda hora. E a pessoa não consegue entender por que ela não consegue levar uma vida feliz, mesmo às vezes tendo condições. Por quê? Porque ela só reclama. Quando a gente faz uma educação mental e a gente começa a mudar a forma de pensar e agir, a nossa vida se transforma. Então, o primeiro ponto que você precisa fazer é uma educação mental. Como é que eu faço para criar autoconfiança? Educação mental. Você vai parar de criticar e você vai treinar, elogiar e reconhecer. Preste bem atenção. Treinar, 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 treinar. Treinar o quê? Elogiar e reconhecer. E reconhecer. É fácil? Nada quando a gente começa é fácil. Para comer, quando a gente começa a comer quando é bebê, é difícil. Então nós vamos começar a treinar. Pega a música lá, Eyes of Tiger, lá do Rock 3, vai ouvir todo dia. Aí para você começar a treinar, vamos lá, treinar, elogiar e reconhecer. Primeiro passo, você vai começar a treinar, elogiar e reconhecer. E detalhe, elogiar você mesmo também. Não é elogiar o seu ego, eu sou tão bonito, eu sou tão esperto. Não, elogiar aquilo que realmente é fruto do seu crescimento. Puxa, hoje eu consegui agradecer, hoje eu fiz oração. Quem faz oração antes de comer? Isso é um excelente hábito. Então, hoje eu consegui elogiar, hoje eu consegui falar eu te amo, hoje eu consegui agradecer, hoje eu consegui fazer uma oração. Então você vai começar a elogiar e reconhecer aquilo que é positivo para gravar a autoconfiança. Olha que interessante. Uma moça chegou para mim e falou assim, preletor, eu não consigo fazer a meditação Shinsokan, eu não consigo. Aí eu falei, você não consegue? Vamos fazer junto comigo? Ela sentou e começou a fazer. Eu fiz 5 minutos de meditação. Quando terminou, ela virou para mim, viu, preletor, não consegui mais do que isso. Eu falei, tá ótimo, você já fez 5 minutos, tá de parabéns. Ela, sério? Sério, tá de parabéns. Semana seguinte ela voltou, sentamos, vamos fazer meditação Shinsokan? Vamos? Fizemos 7 minutos. Eu virei para ela e falei assim, parabéns, você fez 7 minutos. Ela, nossa, eu fiz 7 minutos, e antes eu não conseguia fazer mais do que 5. E assim foi, ela participando da reunião em segunda-feira. Um dia nós sentamos, conjuntamente aqui, nós fizemos uma meditação de 27 minutos. Tá aproximadamente esse tempo, 27 minutos. Quando eu terminei, eu virei para todo mundo e falei assim, sabe quanto tempo que nós meditamos? Aí o pessoal, não, preletor, o tempo passou assim voando. Eu falei, 27 minutos. O pessoal, nossa! Ela estava na plateia. Ela fez assim, eu meditei 27 minutos? Uau! A partir daquele dia, ela começou a me relatar que ficou fácil meditar mais de 20 minutos e a vida dela começou a se transformar. Por quê? Porque nós estamos fazendo um treinamento de reconhecimento e elogio das virtudes, ao invés de olhar os fracassos. Essa força mental foi gravando dentro dela e ela foi acreditando. Ela tinha ideia, não consigo. Na hora que nós fizemos juntos, ela falou, pera lá, consigo, pouco, mas consigo. E à medida que ela foi treinando, ela foi percebendo, puxa, eu vou conseguindo mais, eu vou conseguindo mais, eu vou conseguindo mais. Foi gerando autoconfiança. Hoje em dia ela medita sozinha, muito mais de 20 minutos e a vida dela está se desenrolando. Por quê? Porque ela treinou elogiar e reconhecer. Ela fez uma educação mental. Então temos que fazer uma educação mental. Outro ponto, partir para a ação, atos concretos, ações, gente. Você tem que ir para as ações. Eu quero melhorar, então vamos treinar um excelente treino para a autoconfiança. Leitura, ações concretas e vamos botar aqui, vamos botar isso aqui como um subtítulo. Leituras. E, fundamental, gente, leituras, meditação. Olha como é que as práticas da Seichonoye estão aqui dentro. Olha só, eu quero ter autoconfiança no amor. Eu quero sentir que eu vou ser amado. Então, o que você precisa fazer?
começar a amar. Como é que você começa a amar? Fazendo um trabalho voluntário, fazendo um trabalho dentro da Seitonê de dedicação ao próximo, em que você tem que receber as pessoas, fazendo um trabalho em que você faz as pessoas felizes. Então, as pessoas vêm servir um copo d'água, você pode ser essa pessoa que serve a água, eu vou fazer alguém feliz, eu vou propiciar alegria a outras pessoas. Essas ações concretas vão sendo força mental que vão gerando a autoconfiança de você, de que você é uma pessoa que merece ser feliz. Leituras de livros sagrados, quanto mais você lê os livros da Seitonê, mais você vai gravando a ideia, sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Ora, se eu sou filho de Deus, eu tenho capacidade, uma força mental que aumenta a sua autoconfiança. Então, ler os livros da Seitonê. Tem pessoas que falam assim para mim, preletor, mas eu tenho uma preguiça. Não tem problema. A vida também terá uma preguiça de trazer as coisas para você, porque a pessoa que não se desenvolve, a pessoa que não se aprimora, ela não cresce. É por óbvio, gente. Se você não come, você não cresce. Ah, preletor, eu já estou numa idade que eu não cresço para cima, mas você pode crescer para os lados. Ah, eu não quero crescer para os lados. Mas o seu corpo não se revigora, você fica subnutrido, você pode vir até a óbito se você não se alimentar. O alimento da alma é a leitura. Então temos que ler os livros da Seitonê. Ah, preletor, eu tenho uma preguiça. Larga essa preguiça e vamos construir autoconfiança. Vai ler coisa boa. É engraçado que tem pessoa que tem preguiça para ler um livro sagrado, mas para ler um site de fofoca, para ler porcaria na internet, não tem preguiça. Para ficar lendo o que fulano fez com ciclano, quem foi na festa de não sei quem ficou com Beltrano, tem. Então, assim, gaste o seu tempo no seu autoaprimoramento de maneira eficaz, eduque-se mentalmente, vai ler coisa boa, vai ler os livros da Seitonê. Eu sempre repito, todos os dias eu leio alguma coisa da Seitonê. Por quê? Isso é uma ação concreta para gravar a autoconfiança. Aí quando a vida me exige, eu já li tanto que eu sou filho de Deus, que eu começo a me convencer. Cara, eu sou filho de Deus, sou filho de Deus, eu tenho força para manifestar. Isso faz com que nasça dentro de você uma capacidade, uma energia de você seguir à frente e fazer inúmeras coisas. O que eu faço hoje é muito mais do que eu fazia há 20 anos atrás. Da onde que surgiu essa força para fazer muito mais? Hoje em dia eu faço atribuições, às vezes, que 2 pessoas precisariam fazer. Eu tenho uma agenda ocupadíssima, lotada e faço milhões de coisas ao mesmo tempo. Por quê? Foi gerando uma autoconfiança nesse trabalho de leitura e meditação que eu faço há anos. Quanto mais você medita, mais você grava dentro de si a ideia, sou filho de Deus, a vida de Deus está dentro de mim. Ora, se a vida de Deus está dentro de mim, ela há de se manifestar. Então você vai observar que a autoconfiança é uma força mental e ela vem dos treinos que a própria Seitonê passa para a gente pelo meio de suas práticas. Por que a gente passa dever de casa? E você fala, sou capaz, sou filho de Deus, sou filho de Deus. O que você está fazendo isso? Gerando uma força mental para gravar no seu subconsciente aquela ideia que você quer, que vai gerar a autoconfiança, que vai ser a força motriz para o seu navio chegar rumo ao sucesso. Então nós temos que trabalhar, por isso que Seitonê é suor, é prática. Não tem mistério, não tem milagre, não vai abrir o céu e vai descer os anjos, vai descer as potestades do céu, trazendo grandes cornetas para tocar, tocar aquelas músicas do sagrado para você. Não é assim que acontece. O que acontece é você exteriorizar o sagrado de dentro. E como é que você faz? Por meio do reconhecimento e elogio, das ações concretas. Gratidão, gente. Nossa, mas a gratidão aumenta muito a autoconfiança. A pessoa que tem gratidão a tudo, ela para de ter inimigos e ela começa a ter muito mais força. Então, gratidão, leitura. Se eu pudesse, são várias ações, mas eu quero trazer essas 4 principais. A meditação Shinsokan, ela é fundamental. Quem medita é autoconfiante. Quem medita é autoconfiante. Preletor, eu quero construir autoconfiança. Então, aprofunde na meditação. Recomendo. Nós temos o livro de minha autoria, Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Nós temos A Verdade da Vida, volume 8, explicações detalhadas da meditação Shinsokan, meditação Shinsokan maravilhosa, minhas orações, o folheto da meditação Shinsokan. Nós temos toda essa bibliografia que ensina a meditação Shinsokan. Nós temos mais de 100 livros publicados pela Seitonê atualmente que você pode adquirir, você pode aprofundar nos mais variados temas. Você tem inúmeras ações
concretas, inúmeras ações concretas que você pode fazer a partir dentro de casa. Você não precisa nem encontrar ninguém. Só de você olhar no espelho, sorrir e falar assim: você é uma pessoa que vai melhorar, você é uma pessoa capaz. Olha que coisa forte. Olha no espelho quando você puder. Ou se você quiser, agora, feche os olhos. Feche os olhos, inspire profundamente. Apenas escute. Imagine que é você falando para você mesmo. Você frente a frente e você fala: você é capaz. Você é uma pessoa que tem um potencial que pode manifestar. Eu acredito em você. Você é capaz. Você vai chegar lá. Eu estou com você. Vamos juntos. Supere. Você tem força, você tem ideal, você tem capacidade. Vamos lá. Eu acredito em você. Pode abrir os olhos. Imagine você fazendo isso todos os dias para você diante do espelho. O quanto que você vai começar a gravar autoconfiança, porque você vai estar incentivando a você mesmo, você vai estar reconhecendo qualidades que muitas vezes você não reconhece. É tão fácil a gente reconhecer defeitos, mas lembre-se, quando nós fazemos uma educação mental e começamos a escolher o que gravar para dentro de nós, a nossa vida se transforma. Então, recomendo a vocês nessa semana elogiar e reconhecer aquilo que é positivo, ações concretas para manifestar aquilo que é positivo. Leia os livros, as revistas, escute as palestras da Seichonoye várias e várias vezes para você criando essa sensação de que você é capaz e pratique a meditação Shinsokan. Você verá como a sua autoconfiança irá se elevar e a sua vida vai começar a se transformar. Quer fazer desejos de ano novo? Comece fazendo ações novas para transformar a sua vida. Então vamos lá meditar para a gente já começar a intensificar e potencializar ainda mais a nossa autoconfiança? Vamos lá? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos assumir a postura da meditação Shinsokan, sentado à ponta da cadeira, mãos justapostas, calcanhares juntos e elevados, bem embaixo, numa linha imaginária a sua coluna. Respiração profunda, vagarosa, vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Estamos aqui agora no mundo da imagem verdadeira, em pensamento com Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinita vida 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 de Deus, é o oceano de infinita provisão 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 de Deus, é o oceano de infinita alegria 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 de Deus, é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui.
Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos abrir os olhos, desfazer a posição. Farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente o carinho de cada um de vocês em ter acompanhado essa palestra. Não deixem de curtir e compartilhar para que o vídeo ganhe destaque e o próprio YouTube faça esse trabalho de divulgar, ainda mais nesse assunto tão importante nos tempos atuais, que é a autoconfiança. E o nosso dever de casa dessa semana vai ser continuar naquele espírito que nós já vínhamos fazendo, que é a meditação Shinsokan todos os dias, sem falta, e repetir as seguintes palavras, né? Sou capaz, sou amoroso, sou próspero, sou dinâmico, pois sou filho de Deus ou filha de Deus. Aí você pode botar, sou capaz, sou amorosa, sou próspera, sou dinâmica, pois sou filha de Deus. Então repetir isso aqui muitas vezes para você ir com o poder da palavra, com essa força mental, gravando ainda mais no seu subconsciente essa verdade. Então vamos repetir isso aqui, gente, pelo menos 100 vezes por dia. Sou capaz, sou amoroso, sou próspero, sou dinâmico, pois sou filho de Deus. Muito obrigado. Repita, 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 repita. Repita que você verá o quanto que sua vida irá se transformar. Muito obrigado.